perseguições. Perseguições. E nós aprendemos, através da Bíblia e através da mensagem que o irmão Brana prega, que quando Moisés nasceu sob perseguição. Um tempo de perseguição. Que sua mãe estava grávida, todo Israel estava ali, cativo no Egito, escravizados, e havia uma promessa que o Senhor havia dado ao povo de Israel, de um libertador. E este libertador nasceu num tempo de perseguição, num tempo de luta, num tempo de dor, num tempo de sacrifício para aquele povo, porque aquele nascimento estava tipificando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Assim como Moisés foi o libertador daquele povo de Israel do Egito, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, quando nasceu também sob perseguição. Tempo de lutas e de provas. Então sabemos que sempre que Deus manifesta um ministério, este ministério, muitas das vezes, nasce num tempo de perseguições. Nós vamos ver pela Bíblia que sempre manifestou dessa maneira. Sempre o povo de Deus é um povo perseguido. Sempre os homens de Deus são homens perseguidos. E naquele tempo, Moisés, quando estava para nascer, sua mãe estava grávida. E Faraó, levantou-se um novo faraó ali no Egito, que não conhecia José. E por não conhecer José, temeu o povo de Israel, porque o povo de Israel estava se multiplicando lá no Egito. Estava se multiplicando. E então, aquele faraó deu ordem às parteiras, para que aquelas parteiras hebreias, quando elas fossem fazer os partos das hebreias, que elas então já no nascimento matasse a todos os meninos judeus, só deixassem viver as meninas quando nascessem. E então nós vemos aqui no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 1, versículo 15, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Por isso que nós temos que perceber, meus irmãos, que aquelas mulheres hebreias não eram como as mulheres egípcias. Uma cristã não é como uma mulher egípcia, uma mulher do mundo. Não é. Ela tem algo diferente nela, porque ela serve a um Deus vivo. E até ali no parto, olha o testemunho que aquelas mulheres deram. E então a Bíblia diz aqui: e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias,
Porque são vivas. Aquelas mulheres hebreias eram espertas. Mais espertas do que as mulheres egípcias. Nossas irmãs, elas têm que ser vivas. Elas têm que ser espertas. Mais espertas do que as mulheres do mundo. Por quê? Porque as mulheres cristãs, elas têm a orientação de Deus. Elas sabem as doutrinas de Deus, o que agrada a Deus, o que é certo, o que é errado. E muitas das vezes as mulheres do mundo, por não conhecerem a palavra, elas não são vivas. Mas muitas das vezes parece que as nossas irmãs não são vivas. E querem agir como as mulheres do mundo. Querem vestir como as mulheres do mundo, cortar seus cabelos como as mulheres do mundo. Caem nas ilusões amorosas como as mulheres do mundo. Então, minhas irmãs, as irmãs têm que ser vivas. Porque aquelas hebreias, elas eram vivas. Elas eram espertas. As parteiras vão querer matar nossos filhos. E elas tinham seus filhos sozinhas. E escondiam seus filhos. Para não deixar aquelas parteiras matarem as crianças. Isto é ser vivo. Certo? Ser vivo, minha irmã, não é agir conforme o mundo. Não é andar conforme a moda do mundo. Ser vivo é ser esperto. É discernir o perigo. Aquelas hebreias, elas discerniram o perigo antes que alguma coisa acontecesse. Então uma mãe cristã, ela vê ali o seu filho em perigo, na escola, com certas amizades. Ela tem que ser viva. As nossas mães cristãs, as filhas de Deus, e dar bons conselhos para os seus filhos, os amigos que eles estão conversando, brincando junto ali na rua. Cristão brinca com cristão, é o que o irmão Brano ensina. Por quê? Porque existe a tal da influência, e o mundo influencia sempre para o mal, porque nós já nascemos em pecado, nós já nascemos puxando para a terra, puxando para o mal. Tem que ter alguém que puxa para cima, puxa para as coisas de Deus. E tem que ser a influência dos pais. Tem que ser a influência dos pais. Cuidando das suas filhas, o modo de vestir, as suas amizades no Facebook, com quem conversa, no WhatsApp. Os seus vídeos que assistem, as mães têm que saber aqui, o que as filhas ou os filhos estão vendo no YouTube. Muitas vezes, simplesmente se dá um celular para a criança, não tem nem idade para ter um celular, nem idade. E então, a criança vê de tudo, porque a internet é suja, como é a televisão, e passa certos comerciais na internet, no YouTube, no Facebook, certos reels, certos vídeos, que a sua criança está lá vendo um desenho e de repente passa algo que não presta ali, uma música indecente, que vai trazer uma influência. Então, meus irmãos, os pais, tem que saber o que acontece na escola dos seus filhos. Se aquelas mães hebreias não soubessem, não fossem vivas, para saberem o que estava acontecendo, a intenção do faraó, aquelas crianças iriam morrer. Mas olha o testemunho, olha a lição que a Bíblia dá para nós aqui. As parteiras testificando daquelas hebreias. Muitas vezes, por quê? Porque aquelas hebreias eram vivas. Elas foram instruídas pela palavra de Deus, por Deus. Elas tinham temor de Deus. Então, minhas irmãs, as irmãs têm que ser vivas. Vivas para cuidar dos seus filhos, das suas filhas, orientar nos namoros. É a mãe que tem que ficar olhando, às vezes a filha está namorando, e a coisa está desandando para o lado sexual. Então,
a mãe e o pai têm que ir lá e trazer de volta. Trazer de volta, colocar no lugar de novo. Opa, isso não está certo. Conversar com o rapaz, conversar com a moça. Por quê? Porque é o inimigo querendo matar o seu filho. A mãe tem que ser viva, minhas irmãs, meus irmãos. O que acontece hoje? Muitas vezes, graças a Deus, Deus tem protegido nossos filhos. Mas sequestro de crianças. Sequestro. Certo? Por quê? Porque deixamos livre, deixamos à vontade. As crianças brincarem na rua, brincarem com as amiguinhas. E a mãe está trabalhando ali em casa, cuidando do lar. Fazendo o serviço que é dela. E está tudo tranquilo. Mas quantas mães não perderam seus filhos assim? Que passa ali de repente um carro, que já está vigiando sua casa. Não deixar sua filha pequena e abrir o portão sozinho. Tem que ser viva. Tem que pensar que o mundo jaz no maligno. Certo? Isso é ser vivo. Não é deixar a Deus dará. Deus cuida. Não. Deus colocou seu filho na sua responsabilidade. Deus colocou sua filha, seu filho, na sua responsabilidade. É para nós que somos pais cuidarmos. Mas para isso, nós temos que ser vivos, espertos. Mais vivo que Faraó. Mais vivo que o diabo. Certo? Então, aqui, a palavra de Deus então diz, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio. Deu a ordem, o Faraó. Toda criança que nascer ali no Egito, é para lançar no rio, é para matar. Porque ele sabia que havia uma promessa ali, para aquele povo, de que surgiria, nasceria um libertador, Moisés. Um homem que seria guiado por Deus para poder libertar aquele povo daquela escravidão do Egito. Aquele povo que estava escravizado, amassando barro, 400 anos escravizado, fazendo ali as construções no Egito, como escravos, e eles eram um povo de Deus. Mas Deus havia feito a promessa do libertador, para libertar aquele povo, porque da mesma forma como Moisés veio trazer uma libertação natural, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo veio para trazer uma libertação espiritual, de um povo que estava escravizado pelo pecado, pelo mundo, pela prostituição. Nós estávamos nessa condição, cada um de nós. Não havia um justo sequer, meus irmãos. Todos nós estávamos perdidos, amassando barro, escravizados pelo pecado, escravizados pela moda do mundo, influenciados pela televisão, pelas artistas, pelas novelas, pelos jogadores de futebol, com suas modas, escravizados pelos vícios. As pessoas não entendem, muitas vezes, que elas estão numa prisão, feita por Faraó, feita pelo diabo, e elas estão ali amassando barro, e não conseguem se libertar. Por quê? Porque para elas se libertarem dos vícios, das drogas, do pecado, minhas irmãs, meus irmãos, elas têm que deixar Cristo, o libertador, chegar nas suas vidas e trazer para elas uma libertação total. Uma libertação total do pecado. É isto que Deus faz nas nossas vidas. Assim como Moisés veio trazer uma libertação para o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo veio trazer uma libertação total para os filhos de Deus.
que estávamos escravizados pelo pecado, pelo mundo, pelo mal. Estávamos caminhando para o inferno, mas Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. E todo ministério que nasce, meus irmãos, nasce sob perseguição. Quando Moisés nasceu, nasceu sob perseguição. Quando a mãe de Moisés foi dar à luz e sentiu ali as dores de parto. Por quê? Porque o menino ia nascer. E aquela mulher, então, a mãe de Moisés, estava grávida. E ela temia perder o seu bebê, porque o faraó havia dado a lei. E ela então começou a sentir aquelas dores de parto. Toda mulher que vai dar à luz, ela sente dores de parto. Da mesma forma como a mãe de Moisés sentiu dores de parto sob perseguições, da mesma forma Maria sentiu dores de parto sob perseguições, porque aconteceu a mesma coisa no tempo de Jesus. Aconteceu a mesma coisa. Herodes mandou matar todos os meninos, quando soube que em Israel iria nascer um libertador, o rei dos judeus, o Senhor Jesus Cristo. E então ele mandou matar todos os meninos menores de 2 anos. Então Maria sentiu ali aquelas dores de parto. E ela então sentiu aquilo sob perseguição. E toda mulher, quando ela vai dar à luz, ela sente dor de parto. Porque ela está gerando uma criança dentro dela. Ela está gerando um menino dentro dela. Ela está gerando, a mulher, ela representa a igreja, meus irmãos. E nós temos que ver o paralelo, meus irmãos, com o que tem acontecido com o tabernáculo Branham Franca. Certo? Assim como ali aquela mulher estava sentindo as dores de parto, para trazer um menino à terra, uma vida à terra. A igreja de Franca também, ela estava grávida. Ela estava grávida da mensagem de João. Ela estava grávida. Muitos falavam, criticavam o pastor Osmar, que o ministério do pastor Osmar não gerava um ministério de pastor. O ministério do pastor Osmar é um ministério estéril. Porque esse ministério não gera obreiros, não gera pastor. Só gera ovelhas. Por isso, meus irmãos, a igreja de Franca estava grávida da mensagem de João. Havia uma vida, havia um menino nascendo dentro dessa igreja. Um ministério, um novo ministério, que foi gerado dentro dela, durante todo esse tempo. É como uma gestação, meu irmão, minha irmã. A mulher, quando ela se engravida, aquela semente, ela fica ali, durante 9 meses, crescendo, se formando, para poder trazer vida, para poder trazer um menino. Da mesma forma, meus irmãos, esta igreja de Franca, ela foi gerando, durante todo este tempo, da mensagem de João, foi gerando este ministério. E as pessoas criticavam o pastor Osmar, o ministério estéril, não gera pastor. Mas eles não viram que a igreja de Franca estava grávida da mensagem de João. Que havia um ministério sendo gerado dentro dela. Mas esse ministério não podia manifestar no tempo de João, enquanto João estava vivo, porque ela tinha que dar à luz. Ela tinha que manifestar aquilo que estava dentro dela. A igreja de Franca. Esse ministério, meus irmãos, ao qual todos nós fazemos parte. A mulher tipifica a igreja. Por isso que quando o pastor Osmar morreu, quando o ministério de João, no pastor Osmar, que havia gerado na igreja esse novo ministério, um ministério pastoral,
Esta igreja, então, ela estava para dar à luz. Quando o pastor Osmar morreu, ela estava grávida. O pastor Osmar se foi, mas deixou a igreja grávida de um menino, de um ministério pastoral. E esta igreja, meu irmão, minha irmã, ela não aceitou um adotivo, certo? Eles queriam trazer um filho adotivo para ser um pastor aqui em Franca. Agora, essa mulher, essa igreja local de Franca, ela não aceitou um pastor adotivo, porque ela sabia que dentro dela havia um novo ministério sendo formado durante 30 anos. Por isso que quando dá à luz, a mulher sente dor. Por isso que quando dá à luz, a mulher sente dores de parto. E quando essa igreja sentiu as suas dores de parto, quando o pastor Osmar morreu, então a igreja, por quê? Porque o novo ministério estava nascendo. Um ministério pastoral estava sendo gerado dentro desta igreja, e ela estava nascendo. Só que quando uma criança nasce, a dor, a choro, a mulher grita, e esta igreja de Franca sentiu as suas dores de parto. Foi com lágrimas, foi com sofrimento para que esse ministério nascesse, meus irmãos. Que esta igreja manifestou esse ministério de pé hoje. Sabe o que aconteceu? Eles quiseram dar um abortivo para vocês. Aqueles médicos, quando o médico, ao invés dele trazer vida, eles quiseram fazer como aquelas parteiras, como o faraó mandou fazer. Mata aquele menino quando ele nascer. Eles quiseram matar o nosso ministério quando estava para nascer, meu irmão. A igreja estava grávida, a igreja queria votar. Não sei se os irmãos estão me entendendo. A igreja queria votar, porque a igreja queria colocar aquele menino para fora. Mas o que aconteceu? Aquelas parteiras, aqueles parteiros, aqueles médicos, aqueles pastores quiseram trazer um abortivo para vocês. Um abortivo. Vocês não precisam de pastor. Vocês não precisam de pastor. Injetou ali um abortivo chamado doutrina errada. Queriam injetar um abortivo na igreja de Franca. A doutrina do aperto play, a doutrina do amasso play, é um abortivo para os filhos de Deus. É um abortivo. Eles não queriam que esse ministério começasse, meu irmão. Eles não queriam, não é o homem, é Satanás, é Faraó. Faraó não queria que esse ministério nascesse, porque esse ministério se colocaria de pé contra estas falsas doutrinas, levantadas no nosso meio. Haveria uma voz clamando. Quando Satanás levou a voz do pastor Osmar, Deus levantou a voz novamente, de um novo ministério, pastoral, para poder, meus irmãos, pregar contra essas doutrinas erradas, pregar contra o pecado. Por quê? Porque esta igreja gerou este ministério, certo? Agora, sempre que a mulher vai dar à luz, na dor de parto, há uma separação, certo? Há uma separação, há uma divisão. Quando o médico vai lá e corta cordão umbilical, e é o que aconteceu no nosso meio, é o que aconteceu. Houve uma separação, houve uma divisão. Por quê? Porque estava nascendo um novo ministério. E todo novo ministério nasce sobre dores, sobre lutas, sobre divisões. Cada novo ministério, meu irmão, nasce sob perseguições. O ministério de Moisés nasceu sob perseguições. O ministério de Jesus nasceu sob perseguições. O ministério do irmão Brana nasceu sob perseguições.
O ministério do pastor Osmar, na terceira etapa, nasceu. A primeira e segunda etapa estava grávida, ela sentiu a dor de parto. Quando o pastor Osmar nasceu, e Deus deu o tapinha nas suas costas, e ele gritou, o cordeiro saiu do trono. Ei, meu irmão, por isso que lá no comecinho, lá por ano 2000, você vê o pastor Osmar chorando quando pregava, chorando. Porque o ministério da terceira etapa havia nascido com o pastor Osmar. Só que foi um tempo de prova, foi um tempo de luta, foi um tempo de perseguição. Porque era o nascimento da mensagem de João, era o nascimento de Apocalipse 10, 8 a 11. Certo, meus irmãos? O irmão Branco diz aqui. Por que clamas? Fala. Parágrafo 20, 30. O irmão Branco diz aqui. Ele teve um nascimento muito raro, Moisés. Ele teve um nascimento muito raro, como o Senhor Jesus. Ele nasceu num tempo de perseguição. E você tem que ver que hoje o nosso ministério, o meu ministério, nasceu em meio à perseguição. Tanta luta, meu irmão. Tanta luta. Certo? Divisão. Aquilo que o pastor Osmar orou naquela mensagem. Orem para que não haja divisão no meio da igreja. Olha o que aconteceu. Porque é um ministério que nasceu no meio de perseguição, no meio de luta. Moisés, o ministério de Moisés nasceu no meio de perseguição. O ministério de Jesus nasceu no meio de perseguição. Certo, meus irmãos? A igreja primitiva nasceu no meio de perseguição. Como lemos aqui em Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição. E os que foram dispersos, aqueles irmãos que foram dispersos, foram para outros ministérios, errados. Não é ministérios que crê correto, não, ministérios errados. Certo? Porque esses que foram por ministérios corretos, eles permanecem na fé. Mas aqueles que foram dispersos para doutrinas erradas, meus irmãos. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Sempre tem um para trazer ali, para ser perseguido. No tempo da igreja primitiva, a Bíblia diz, o irmão Branner diz, que Estevão foi levado perante um sinédrio, um concílio de pastores. E aquele concílio rejeitou Estevão, o que Estevão estava pregando, o que Estevão estava ensinando. Da mesma forma como o nosso ministério, esses pastores, meus irmãos, que são contra nós, que somente perseguem nosso ministério, criticam nosso ministério. Da mesma forma que naquele tempo da igreja primitiva, eles trouxeram perseguição sobre Estevão. Da mesma forma hoje, eles estão trazendo perseguição sobre nós. Sempre tem que ter alguém para ser perseguido. E hoje parece que o ministério de Franca é o ministério que tem que ser perseguido. É os diáconos que tem que ser perseguidos. É os cantores que tem que ser perseguidos. É os irmãos que tem que ser perseguidos. Sempre quando Deus levanta um ministério, aquele ministério, ele é perseguido por Satanás. Ele é perseguido por Faraó. Ele é perseguido por Herodes. E ele é perseguido pelos próprios irmãos. Quem perseguiu José? Os próprios irmãos perseguiram José. Quem matou Jesus? Os próprios irmãos judeus mataram o Senhor Jesus. Os próprios irmãos. E são nossos próprios irmãos que comiam conosco, que adoravam conosco, que se tornaram os nossos perseguidores, os nossos críticos. O que sabem fazer hoje na internet é criticar nosso ministério, é chamar nós de bezerro de ouro, é chamar nós de contador de história, fazedor de resumo, moleque, menino. Eles não sabem pregar outra coisa. Por que eles não vão pregar os 700 revelados?
Porque eles não sabem pregar 700 revelados. Manda pregar. Pede, o grupo deles pede para eles pregar. Pede para eles pregar 700 revelados. Mostrar parágrafo igual o pastor Osmar pregava. Mas, irmãos, o espírito é de perseguição. Eles não pregam outra coisa. Eles falam que nós agora aqui formamos uma quadrilha. Formamos uma quadrilha com os pastores que vieram aqui. São críticos, que trazem perseguição no ministério. A marca da besta, parágrafo 103. O irmão Branco diz assim: agora, presta atenção, meus irmãos, depois da morte de Paulo, a igreja sofreu perseguição. O ministério dos apóstolos. E depois da morte do ministério dos apóstolos, a igreja continuou sofrendo perseguição. Quantos saíram do ministério deles, porque esses irmãos viram que nós estávamos sendo perseguidos. E sempre a igreja de Deus é perseguida. Sempre o homem de Deus é perseguido. Sempre o povo de Deus é perseguido. E eles estão perdendo seus membros porque estão nos perseguindo. Se colocaram contra nós, somente criticam. Mas, meus irmãos, nosso ministério nasceu sob perseguições. Certo? A marca da besta, parágrafo 103. O irmão Brana diz: agora, esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina. Presta atenção. Lá na primeira era da igreja, depois da morte de Paulo, Paulo no seu dia fala: temo que após a minha morte surjam falsos pregadores, lobos vestidos de ovelhas, que enganem a igreja, que tragam uma doutrina que enganem a igreja, certo? Que enganem a igreja. E surgiu o quê? Os nicolaítas, que eram sacerdotes, que queriam dominar o povo. Sacerdotes que queriam dominar outros sacerdotes. É um pastor querendo dominar outro pastor. Surgiu lá na primeira era da igreja. Esse mesmo demônio surgiu depois da morte do pastor Osmar. Pastores querendo impor, querendo trazer, dominar o ministério de Franca. Além deles quererem trazer um abortivo para a igreja de Franca, para que esse ministério não nascesse, eles então quiseram, depois que nasceu, dominar esse ministério. Mas nenhum ministério do Espírito Santo pode ser dominado por homens. Se esse ministério é levantado por Deus, é Deus quem cuida desse ministério. E Deus não levanta o ministério por causa do homem. Deus levanta o ministério por causa do povo, por causa da igreja. Certo, meus irmãos? Então, lá na primeira era da igreja, esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina. Esse nicolaísmo hoje tem se tornado uma doutrina, doutrina do aperto play, certo? É uma falsa doutrina, que o pastor Osmar falou, não é doutrina certa. Certo, meus irmãos? E são os nicolaítas que trazem essa doutrina. Pastores nicolaítas, que quiseram impor sobre nós salário de viúva, sem ter parágrafo, para provar que viúva de pastor é mais especial do que qualquer outra viúva na igreja. Mostra para mim. Deus não faz acepção de pessoa, temos que ter o respeito, mas todas têm que ser tratadas iguais. Certo, meu irmão? E outra, depois que o marido morre, é os filhos que tratam das mães, das viúvas. Vai na Bíblia. Eu tenho Bíblia para mostrar. Porque eu pesquisei. Agora, esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina. E então, depois que se tornou uma doutrina, e então tornou-se uma perseguição. Também igualzinho aqui, vocês conseguem enxergar? Igualzinho aqui, meus irmãos. Levantou os nicolaítas,
Esses dois pastores que veio aqui trouxe confusão, querendo dominar o ministério de Franca, querendo dominar o meu ministério como pastor, eleito pela igreja. Queriam dominar, queriam me prender aqui em Franca. É um ministério só local, porque eles queriam ganhar o povo lá fora, por causa de dízimos, não é por causa do amor das almas, por causa de dinheiro, certo, meus irmãos? E o que eles fizeram? Eles formaram uma doutrina, o aperta o play, o amassa o play. Não tem como eu pregar outra coisa, é o que aconteceu. É o que está acontecendo hoje. O povo lá fora tem que ouvir essas coisas, meus irmãos. O povo lá fora não sabe o que nós sabemos aqui. Não sabe o que nós passamos aqui. Muitos irmãos lá fora. E nós temos que ir atrás da ovelha perdida. Por isso que nós vamos começar a viajar para o norte, para o sul. Porque Deus tem dirigido a isso. Deus tem dirigido a isso. Porque tem muitos lá fora que estão enganados ainda. E então, depois que veio essa doutrina, tornou-se uma perseguição. Primeiro eles levantou a doutrina. E depois que eles levantaram a doutrina, o que aconteceu? Eles trouxeram a perseguição. Só ficam nos perseguindo. E a perseguição é críticas. Certo, meus irmãos? Chamando pastores de homossexuais. Certo? Chamando meu ministério de moleque. Então, meus irmãos, o irmão Branco diz aqui, a semente da serpente. Escute isso aqui, já estamos terminando. Parágrafo 189. A Bíblia diz, agora isso aqui é importante. Lembra que nós pregamos, o profeta pregou, nós estamos no salão dos críticos. Certo? Uma obra de arte, antes de ir para a galeria da fama, uma obra de arte, um quadro, antes dele ser levado à galeria para ser vendido como uma obra de arte, ele tem que passar pelo salão dos críticos. Para que os críticos possam olhar e achar alguma coisa para criticar. E nós estamos passando, a igreja de Franca, o nosso ministério, está passando pelo salão dos críticos. Certo? Agora o irmão Brano ensina aqui para nós. A semente da serpente, parágrafo 189. A Bíblia diz, se nós não podemos suportar a perseguição, provas e zombarias. Se nós não podemos suportar e sermos chamados de santos roladores, e assim sucessivamente. Ser chamados pastores, como eles chamaram os pastores que estão conosco, de homossexuais. Misericórdia, meu irmão. Como que um povo permanece no ministério que fica criticando o próprio pastor Osmar? Vem e diz, não se deve falar de um ministro. Não se deve zombar, ridicularizar, certo? E criticar os nossos diáconos. Que não falar que no tempo do pastor Osmar, eles não faziam nada. Eles não estavam aqui para ver, meu irmão. Como tem coragem, o pastor Osmar sempre elogiou. Quando tinha que puxar a orelha, puxava também. Mas por quê? São críticos, que querem trazer perseguição. Se nós não pudermos suportar a perseguição, prova, zombaria, e sermos chamados de santos roladores, e assim sucessivamente. Se você não pode suportar isso, você é um filho bastardo, ilegítimo. Porque cada um de nós, não precisamos ficar discutindo na internet, brigando, não. Eu nunca ensinei isso, porque o pastor Osmar nunca ensinou isso. Porque o profeta nunca ensinou isso. Certo, meus irmãos? Vocês são minha testemunha. Eu sempre preguei para não discutir na internet. Sempre. Não precisa. Deixem falar. Deixa Deus falar do púlpito. Deixa a mão de Deus pesar. Não a nossa mão. Não a mão da lei. Mas vamos esperar na mão do Senhor.
Para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 24. Mombrão diz aqui, quando o homem te critica, presta atenção, quando o homem te critica, ele não está te criticando. Ele está criticando aquele que te enviou. Eles criticam, falam o nosso nome, falam de Franca, mas eles estão criticando a Deus. É a Deus. Certo, meus irmãos? Porque eles não estão respeitando a soberania da igreja, que foi ensinada pelo profeta, que é ensinada pelos apóstolos, que foi ensinada por João. E quando eles criticam a soberania da igreja, eles estão criticando a Deus, aquele que te enviou. Então Jesus disse, bem-aventurados sois, serem todo o mal de vós. E eles são mentirosos. Eles mentem ao nosso respeito. A respeito desses pastores que estão conosco. Eles mentem. Proibimos o povo de escutar o pastor Osmar. Mentira! São mentirosos para enganar o povo deles. São mentirosos. Bem-aventurado sois quando mentindo disserem todo o mal de vós por causa de mim. Bem-aventurados sois. E novamente, todos os que vivem piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Amém? Então, meus irmãos, temos que saber que nós vamos ser perseguidos até o final. Certo? Os diáconos têm que saber criticar de vocês. Os músicos têm que saber, vão criticar de vocês. As irmãs devem saber, piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, meus irmãos, na mensagem Restauração da Árvore Noiva, parágrafo 162, o irmão Brana diz assim, e esta é a maneira que o escárnio, os risos, e eles criticam, sabe o que acontece? O povo tudo ri e bate palma lá. Eles falam de um pastor do jeito que ele bebe água. O crítico. Ah, aquele pastor pega água assim, criticando um pastor. O único homem que o pastor Osmar colocou a mão para ungir para o ministério. Pastor Osmar nunca colocou a mão neles. E eles criticam o homem que o pastor Osmar colocou a mão. Olha que coisa. Certo? E o povo então ri. Eles chamam os pastores de homossexuais. E o povo aplaude. São zombadores. Zombadores, meus irmãos. Esta é a maneira, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. E esta é a maneira que o escárnio, os risos, as críticas de um cristão. O que isto faz? Olha o que aconteceu quando eles começaram a criticar. Olha o que aconteceu. Quando eles começaram a criticar os pastores, olha o que aconteceu. Restauração da Árvore Noiva, 162. E esta é a maneira que o escárnio, os risos, as críticas de um cristão. O que isto faz? A perseguição sacode o cristão, para fazê-lo orar mais. E vocês perceberam que os pastores começaram, já desde quando começou a perseguição, a terem cultos de oração pela madrugada? Sem saber de nada, meus irmãos. Sem saber desse parágrafo. Certo? Porque eles começaram a perseguir e falar mal da oração. Eles mesmos falando, esse povo que ficou com Franca, agora eles viraram pentecostal, quer fazer oração de madrugada. Quando o pastor Josué começou a fazer oração de madrugada, e hoje está o irmão Francisco, está o pastor Ivair, todos orando de madrugada. Por quê, meus irmãos? A perseguição leva a igreja à oração, nos faz orar mais, nos faz ouvir mais pregação. É isto, a perseguição não nos afasta de Deus, a perseguição nos aproxima, o cristão aproxima mais de Deus. Certo, meus irmãos?
O que isto faz? A perseguição sacode um cristão para podê-lo fazer orar mais, se aprofundar, obter uma firmeza melhor, para que então ele possa suportar a perseguição. Sabe por quê? Nosso ministério está de pé. Sabe por que esta igreja está de pé? Porque existe cristãos orando pelo nosso ministério, meus irmãos. Nas madrugadas, levando a nossa causa ao Senhor. A adoção, primeira parte, confronto de Efésios com Josué, parágrafo 50. O irmão Brand diz, presta atenção que é o encerramento, meus irmãos. Como Deus tem colocado alguns na igreja. Olha quando vem a perseguição, certo? Quando somos perseguidos, quando somos criticados, a igreja que é criticada, o povo que é criticado, o pastor que é criticado. Olha o que acontece. Espero que os irmãos enxerguem isso também. Os irmãos da internet, os irmãos aqui. Como Deus tem, através de suas dores de parto. Certo? Quando uma igreja está gemendo sobre uma perseguição do mundo de fora. Esta igreja gemeu, mas nasceu o ministério. Estamos aqui, certo? Gemendo ainda, sofrendo ainda. Quando uma igreja está gemendo sob uma perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecostes, como elas gemem e choram sob suas dores de parto. A igreja sofreu dores de parto, mas quando eles nascem, ministério pastoral, quando eles nascem e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o que acontece? O Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores e outros evangelistas. Deus, quando essa igreja gemeu com dores de parto para nascer esse ministério, Deus então levantou este quíntuplo de Efésios que está ao nosso lado, meus irmãos, para poder proteger, para poder estar junto nesta batalha. Mas quando eles nascem, e aí nasceu o ministério pastoral, evangelísticos, de mestre. Mas quando eles nascem e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja. Por que esses homens permaneceram conosco, meus irmãos? Quem levantou eles? Como que eles viram? Se não foi Deus, esses pastores, pastor Josué, Ivair, Sebastião José de Araxá, o pastor Sinival, pastor Orlando, pastor Julião, quem falou para eles? Quem levantou eles? O Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores e outros evangelistas. Por causa do quê? Por causa das perseguições. Por isso a palavra de Deus aqui diz assim, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Nada pode nos separar dos selos revelados, dos 7 trovões revelados, da terceira etapa, do ministério de João. Nada pode nos separar, meus irmãos. Nada pode, nenhuma perseguição, nenhuma tribulação, ainda que eles não querem assinar a ata, sair desta ata da igreja, porque não estão frequentando aqui. Eles estão dificultando, mas estão na mão de Deus. Não é a justiça que vai resolver isso, vai ser a mão de Deus. E vocês vão ver o poder de Deus. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada. Nada pode nos separar
desta revelação, porque ela está na nossa alma, e nada pode tirar esta revelação da nossa alma. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos nesta noite, Pai, porque o Senhor se fez presente através desta voz rouca, dessa voz falha, Pai, mas a Tua palavra, ela é perfeita, Pai. O quadro da Tua palavra é perfeito, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Amém.